Bom dia. Alô. Bom dia a todas e todos que nos acompanham, aos colegas vereadores e vereadoras e a população de Taubaté, que hoje acompanha uma sessão em que a gente vota e discute as contas, do prefeito municipal de Taubaté do ano de 2013 e 2014. Então, para vocês que nos assistem, a gente está aqui para avaliar o orçamento, a execução orçamentária, aquela tecla em que eu sempre gosto de bater, o dinheiro da cidade, como as coisas são feitas, os serviços públicos são prestados, como são pagados os funcionários pagos, os funcionários públicos, com recurso do dinheiro, do tributo da população, cada comida que você come, cada roupa que a gente compra no mercado, nas lojas de Taubaté, os impostos que nós pagamos, o IPTU, todos esses impostos, essas taxas, elas vão para o governo, algumas vão direto para o governo federal, outras são impostos estaduais, alguns diretos municipais, como é o caso do IPTU, é feita ali uma cesta de impostos, e redistribuído depois de uma forma conforme o pacto federativo previsto na Constituição de 88 do nosso país. Cada ente, e os entes são a União, os 26 estados e o Distrito Federal e os 5.570 municípios recebem aí uma parcela desses recursos. E com esses recursos é formado o orçamento, da União, do Estado e, no caso, dos municípios e do município de Taubaté. E esse dinheiro que é da população não é do prefeito, não é de alguma pessoa, porque tem gente que ainda acha que o dinheiro é do prefeito, Então é importante a gente fazer esse papel de instruir, de disseminar vocês que nos acompanham. E o prefeito, ele tem que gastar esse recurso executando os serviços públicos, muitos deles e a grande maioria conforme a lei manda. Então tem um percentual que o prefeito é obrigado a gastar com educação, tem um percentual que o prefeito é obrigado a gastar com saúde, certo? E aí os vereadores, eles têm por função prioritária fazer leis no município e fiscalizar os gastos do prefeito municipal. Se está gastando bem o nosso dinheiro, de uma forma eficiente, com qualidade, gerando mais resultados com menos recursos, é o que se espera, E aí há também instituições como os tribunais de contas que fazem a avaliação dessas contas. Se o prefeito está gastando direito, com qualidade, dentro da legalidade. E esse tribunal de contas, ele tem, eu já falei aqui em algumas outras sessões, funcionários técnicos formados, capacitados para avaliar essas contas. Eles são servidores de carreira. Então, quando em outras oportunidades a gente vem aqui defender o funcionário público, porque muitas vezes as pessoas têm preconceitos com a situação do funcionário público no país como um todo, e aqui em Taubaté não é diferente, a gente defende sim funcionários de carreira, servidores concursados. Eles são importantes porque eles só têm compromisso com a cidade, com aquilo para que eles prestam serviço, com o emprego deles e com a função que eles têm que exercer. Fosse um cargo de confiança, que pode ser nomeado e desnomeado de acordo com a vontade do gestor, do contratante, do político no caso, imagina se um servidor, ele daria reprovação nas contas de um prefeito. Se ele pudesse ser mandado embora, ele nunca reprovaria, Vou reprovar as contas de alguém e vou ser mandado embora por aquele meu chefe. Como é que eu reprovo as contas do chefe? Então, estou fazendo toda essa introdução para tentar trazer de forma educativa para a população que nos acompanha, que é feito um parecer, então, por este Tribunal de Contas, pelos técnicos que avaliam, mas, infelizmente, na estrutura do país, como a forma como as coisas são feitas, o voto final, ele é de um cargo que é político. Então, os técnicos avaliam as contas, vão lá, puxam o contrato, vêm até a prefeitura, o vereador agora acompanha, audita, analisa as contas tecnicamente e fala lá, encaminha para o conselheiro do Tribunal de Contas. Olha, este é o meu relatório. E o conselheiro, ele às vezes é ex-deputado, é o pessoal do direito, que é indicado, pelo governo do estado para ocupar aquele cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do estado. E aí ele dá o voto final. Infelizmente, essa pessoa não é uma pessoa concursada de carreira ali, Ela é nomeada. E como eu já expliquei para vocês, por ser nomeada, às vezes alguns interesses, benefícios
benefícios podem acontecer nessa relação que é um pouco perversa, né? Com relação às contas agora, vindo para 2013 e 2014 de Taubaté, eu estou dando aqui o meu encaminhamento de voto, que será contrário às contas do prefeito do ano de 2013 e será favorável às contas do prefeito no ano de 2014. Isso porque no ano de 2013 nós temos uma série de apontamentos, antes inclusive desta sessão em que a gente vai votar aqui na Câmara Municipal, eu representei ao Ministério Público alguns apontamentos dessas contas de 2013 que foram bastante falhas, tá? E por que falhas? Porque são incondizentes com a lei, por falta de planejamento, de transparência, de responsabilidade, né? Conforme manda uma lei que é chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vou citar aqui para vocês que nos acompanham alguns dos descumprimentos das metas fiscais, descumprimento da lei, que o prefeito de Taubaté, no ano de 2013, foi o seu primeiro ano de mandato, né? Ele descumpriu muitas normas aí da responsabilidade. E alguns exemplos de descumprimentos de metas foram um programa lá chamado Atenção Básica no Orçamento. A ação: construir, ampliar e reformar unidades de saúde. A quantidade estimada, a meta, 1.509 metros quadrados de ampliação e reforma de unidade de saúde, estava previsto no orçamento. Realizado, 0. Então, não realizou nenhum metro quadrado do que estava previsto. Média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, mesma coisa. Construção, ampliação e reforma de unidades ambulatoriais e emergenciais. 1.300 metros quadrados eram previstos, realizado, 0. Vigilância em saúde, mesma coisa, idem a mesma ação. Quantidade estimada, 290 metros quadrados, realizado, 0 no ano de 2013. Difusão cultural. A unidade estimada, 1, construção, ampliação e reforma, realizado, 0. Atenção à criança e adolescente, construção, ampliação e reforma de Ametras, 470 metros quadrados previstos, realizado, 0. Assistência à população carente, mesma coisa, construção, ampliação e reforma de unidades sociais. Previsão, 400 metros quadrados, realizado, 0. Atenção ao idoso, centro de referência ao idoso, estava previsto em 2013. Quantidade estimada, 150 metros quadrados, no ano de 2013, realizado, 0. Cidade limpa, construção de imóvel para reciclagem, 300 metros quadrados. Previstos, realizado, 0, não realizou. E é agora, no ano de 2016, num segundo mandato, em que está iniciando aí a partir de junho um trabalho de coleta seletiva, não necessariamente com a construção prevista. E por que isso é importante, gente? Porque o orçamento, é quando a gente sobe aqui para dizer, e eu como cidadã venho desde 2011 nessa Câmara participar das audiências do orçamento para dizer que ele é uma peça de ficção. Porque ele não planeja de verdade, porque a cidade de Taubaté não tem, historicamente, e não é só um problema de Taubaté, é um problema das cidades, do país, mas não importa, porque nós estamos aqui para falar de Taubaté, porque nós queremos uma cidade melhor, porque ela tem potencial para ser melhor para a nossa população, e para isso ela precisa de ferramentas de gestão, de qualidade, precisa planejar de verdade, precisa ter um orçamento que fale verdadeiramente que naquele ano eu pretendo fazer a obra da Avenida Timbó, do Córrego do Judeu. Naquele ano, verdadeiramente, eu pretendo recapear tantos metros ou quilômetros de asfalto, de malha asfáltica. Isso precisa ser de verdade. A gente não pode fingir que coloca no orçamento que eu vou fazer aquilo, chega no final, não realiza. O que acontece? O Tribunal de Contas aponta a parte técnica do Tribunal de Contas, né? Sem considerar o voto político final do relator. Então, isso são inconsistências das contas do prefeito de 2013. Também teve uma inconsistência apontada com relação à cobrança de dívida. Isso causa dano ao erário público, tá? A Taubaté perdeu, no ano de 2013, R$463 mil, porque é dívida prescrita. Isso mostra falta de capacidade de gestão da sua dívida. Não cobrou as dívidas, prescreveu e o município perdeu R$460 mil. Vocês, mães em casa, onde faltam vagas nas creches, são quase 1.000 aí a demanda reprimida.
reprimida, a demanda reprimida de habitação na cidade. Pensa que do dinheiro de vocês foi perdido 460 mil reais, por quê? Por ingerência, por incapacidade eficiente de gestão, o município não cobrou essa dívida. Uma das pessoas que tem dívida no município, nessa dívida ativa, é o senhor José Bernardo Ortiz, ex-prefeito do município. Tem uma dívida de 70 mil reais com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Isso faz parte de gestão. Gestão precisa ter planejamento, planejamento verdadeiro, falar sinceramente com as pessoas. Neste ano, eu vou ter capacidade de fazer isso e aquilo. Não vou ter capacidade de fazer aquilo outro. Aquilo vai entrar no próximo orçamento. E melhor ainda, deveria discutir com a população, através de um orçamento que fosse participativo, democrático, que ouvisse as pessoas por região. A prioridade da Gurilândia naquele ano é tal. Dá para fazer? Dá. Está incluído no orçamento? Vai fazer. A prioridade do Parque Aeroporto naquele ano é X. Ouve a população tem que discutir. Isso é cidadania, isso é empoderamento. A gente melhora a cidade, as pessoas passam a entender que o recurso público, às vezes, ele é escasso diante das demandas, mas há demandas que são prioridades e outras que não são. E a gente precisa fazer isso de forma verdadeira e não de forma politiqueira, em que a gente vai na campanha eleitoral e fala que vai fazer tudo e não consegue fazer depois. Não consegue porque não fala a verdade para a população. Vocês que nos acompanham aqui no plenário, parabéns e obrigado por estarem aqui. A gente precisa tratar com verdade o recurso e o orçamento público. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer. Fale a verdade com a população, planeje e aí dá para fazer. E melhor ainda, se o planejamento for participativo e ouvir as pessoas. Continuando nas ilegalidades das contas de 2013, teve uma inexigibilidade de licitação, uma das que eu apontei para o Ministério Público, né? A empresa Helder Gonçalves de Miranda, que fez o evento Taubaté Jazz and Blues, custou cerca de 260 mil e depois o próprio secretário de Cultura alegou em entrevista registrada em jornal que, não, o custo é esse mesmo, 20 mil reais. Né? Então ele alegou e tem isso registrado nos jornais e tudo mais, é esse mesmo, seria 20 mil reais e foi pago pela prefeitura para a realização do festival, o show, 200 mil reais, dinheiro da população, dinheiro que podia ser, a empresa é Helder Gonçalves de Miranda, secretário eu não me recordo na época, Cláudio Marques talvez, 2013. Gasto com combustível, incompatível com o número de veículos da prefeitura, folha número 97 do parecer. Então, a prefeitura de Taubaté gasta mais em combustível do que o número de carros que existe da prefeitura de Taubaté, tá? Em 2013, isso nas contas. Favorecimento de licitação foi tratado de forma apartada também, da empresa Amabile. Essa empresa venceu 17 processos licitatórios, com indício de favorecimento no valor de 2 milhões de reais. População de Taubaté, estamos falando do seu, do meu, do nosso dinheiro que compõe o orçamento da cidade, que deveria ser gasto com qualidade, porque gasto com qualidade dava para dar mais subsídio para o transporte, para não aumentar a tarifa do ônibus que tem serviço ruim, dava para dar o reajuste devido ao funcionário público, dava para melhorar a qualidade do serviço, porque a gente não quer só ver prédio e prédio com reforma, que vai lá, passa 3 meses da primeira chuva goteira. Escolas que eu estou indo visitar, as de educação infantil estão muito boas, reformadas recentemente, mas algumas eu já estou começando a ver e ninguém me contou, porque eu vou nas escolas toda semana, com o piso explodindo, vulcanizando. Qualidade do gasto público, contrata a empresa que vai fazer o serviço mal, com materiais de má qualidade, isso é ineficiência. Na sua casa, na nossa casa, a gente busca gastar o dinheiro da melhor forma possível. A gente quer fazer uma viagem no ano, a gente quer ousar, passear, comprar um carro novo, a gente se planeja. Planeja com verdade, adianta eu planejar de mentirinha? Falar que eu vou ter dinheiro para comprar uma Lamborghini, sendo que eu não vou conseguir, vou comprar um Golzinho? Mentira, bom exemplo, obrigado, vereador Guará.
Então a gente tem que falar a verdade com a população e assim a gente faz gestão de verdade e assim a gente avança. Já para finalizar, essas são basicamente as minhas justificativas. Tem uma série de coisas que o relatório ainda aponta: loteamento, número de casas que deveriam ter sido construídas no loteamento do Parque Ipanema, outras casas que deveriam ter sido construídas no São Gonçalo, estavam previstas no orçamento, não foram realizadas. E aí o pagamento aí da UDESP, constando, havia sido realizado pagamento de 67% do valor total contratado de empresas que foram contratadas para fazer essas reformas e construções e não fizeram. A UDESP foi lá, esses pareceristas técnicos que eu falei para vocês, olham o contrato, vão no lugar ver se a obra foi realizada, se foi feito. Não foi. E aí, para encerrar, esse é o meu encaminhamento de voto, contrário às contas de 2013, favoráveis às contas de 2014. Porque ainda que a gente compare a cidade com outras e ache que a gente está muito bem, não é assim que as coisas têm que ser. A gente tem que comparar com quem está melhor ainda, porque a gente não tem que comparar com quem está ruim. Mas Taubaté é muito bom, dá para avançar muito mais porque a gente tem recurso para isso, Taubaté merece mais, Taubaté pode mais. Muito obrigada, são essas as minhas considerações. Próximo vereador inscrito, o vereador Digão. Tarde. Então, dando continuidade ao encaminhamento do voto sobre as contas do ano de 2014, eu quero deixar claro para a população que o interessante é a gente poder educar o processo, tornar ele compreensível para quem nos escuta. Eu sei que as falas, o palavreado, às vezes é um pouco difícil, às vezes técnico para entender, mas vale a pena entender que a gente não está votando o orçamento feito por um ou por outro prefeito, e sim a execução dele, e que a execução deve ser cumprida, né? Porque é uma lei. Então, dentro da previsão legal, o cumprimento da lei tem que ser feito, além também das contratações e das ferramentas de gestão, como eu apontei anteriormente. A cobrança de dívidas. Então, a cidade de Taubaté perdeu dinheiro, R$500 mil, R$500 mil, por ingerência, por falta de cobrança de dívida, fez licitações erradas, tudo isso no ano de 2003, e o relatório prévio do Tribunal do Ministério Público de Contas reprovou as contas, né? Sendo o voto político do relator lá, conselheiro do Tribunal de Contas, que aprovou as contas ao final, porque considerou que o peso maior era pela aprovação, e assim fez. Sobre as contas de 2014, que a gente vem discutir aqui agora, eu farei voto favorável às contas do prefeito, porque ele continuou no ano de 2014 incorrendo em erro, em ilegalidades de acordo com a previsão legal, com a lei de responsabilidade fiscal, mas a análise do que foi feito de forma errônea, que prejudica o dinheiro público, que prejudica a cidade de Taubaté na qualidade do serviço público, vai ser analisado em separado. Então, o Ministério Público de Contas está analisando separadamente um caso grave das contas de 2014. Por ser analisado separadamente, o restante das contas eu votarei favorável, e num futuro aí o prefeito municipal vai se responsabilizar pelo que ele fez de errado na gestão do dinheiro público do povo de Taubaté no ano de 2014. E foi o seguinte, foi um convênio firmado com a FUST e que está agora estourando aí, porque não adianta, né? A gente faz coisa errada sem planejamento. E lembrar o pastor Nunes aqui, que planejamento, ele me citou para falar do planejamento, eu não quis interromper, vou falar agora. Tem que ter planejamento sim, dá para saber quantos filhos vão nascer sim, para isso existem os institutos de pesquisa, né, de geografia. Um país, imagina se fosse feito simploriamente assim, né? Não sei quantas crianças vão nascer, então tem como planejar o recurso, planejar a quantidade de creche, as vagas, dá para fazer e tem que ser feito. Se não fosse feito, viveríamos num mundo em estágio de calamidade, né? As coisas já não vão muito bem mesmo, é difícil, né? Questão orçamentária, as crises, elas são vivenciadas no mundo inteiro, né? A crise do capital, a crise dos processos de produção, das empresas, das indústrias, é uma crise que acontece no mundo como um todo, mas as previsões econômicas, né? Tem que ser feito. Você quer planejar quando você vai ter o seu filho na sua casa, você organiza
o seu orçamento. Então, é um paralelo feito com o orçamento da nossa casa também, o que deve ser feito no orçamento público. E em 2014, a falha foi para instruir as pessoas somente, para registrar, um convênio no valor de 13 milhões e meio de reais com a FUST, e é assim que as coisas acontecem. A gente faz errado no começo, sem planejamento, pode demorar anos, mas o resultado aparece depois. E agora está aparecendo, né? O Ministério Público está pressionando a Prefeitura de Taubaté, vamos ter mais de 1.000 desempregados, que são os servidores contratados pela FUST, porque foi contratado de forma ilegal, incongruente, errônea. Então, corre o risco aí do convênio com a FUST se encerrar, se o prefeito municipal, se a Prefeitura Municipal não conseguir achar uma alternativa legal e correta em que ela possa se ajustar. E aí eu vou ler para vocês aqui o trecho do Tribunal de Contas, para quem quiser nos acompanhar. A fiscalização endossada pela GDF em seu relatório apontou incoerências. Dentre elas, a ausência de justificativa para firmar o convênio, o termo aditivo, não encaminhamento do plano de trabalho, ausência de documentação comprobatória da adequação da despesa aos planos orçamentários. De novo, aconteceu em 2013, os colegas vereadores justificaram que o orçamento de 2013 não foi feito pelo prefeito Ortiz Júnior. O de 2014 foi. E não foi previsto no orçamento fazer um convênio de 13 milhões de reais com a FUST, e foi feito. E o Tribunal de Contas aprovou, porque a gente tem que planejar de verdade, fazer as coisas com coerência e com compromisso com a cidade, com um orçamento verdadeiro. Tem dinheiro, vai fazer. Não tem dinheiro, não vai fazer, para não sair podendo falar aí o que quiser. Eu vou fazer o que você quiser, porque aí sem um orçamento claro, definido, específico, o dinheiro fica solto e eu gasto como eu bem entender, conforme a minha conveniência, conforme a pressão dos vereadores aqui. Os vereadores vêm, fazem o papel deles de defender a população, de apresentar as demandas, sobem aqui, falam em defesa de um ponto ou outro que está gritando, tá, né, sério, lab clean, o vereador Bob fala bastante. Então aí o prefeito deixa o orçamento solto, ele pode fazer conforme a pressão, conforme a conveniência. E não é assim que as coisas têm que ser feitas numa cidade planejada, numa cidade para o futuro, que cuida bem das suas pessoas, que planeja as suas ruas, que faz o serviço de saúde ser feito com qualidade. Falou também da estimativa do impacto orçamentário financeiro, que não tinha nesse contrato, da realização de despesas sem prévio empenho, da falta de remessa e notificação da celebração do convênio à Câmara Municipal, da supressão de cláusulas essenciais no termo de convênio, não encaminhamento da publicação do extrato do convênio, remessa intempestiva dos documentos ao Tribunal de Contas, além de serem documentos incompletos, a ausência de fundamentação legal que dá guarida aos ajustes formalizados entre Unital e FUST, encaminhamento de documentos não referentes ao convênio de que trata este relatório, mas sim ao convênio entre a Prefeitura de Taubaté e a Unital, dentre outras irregularidades. Então, foram alguns dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, só que esse fato, por ser muito grave, por sinal, vai ser avaliado de forma apartada pelo Tribunal, foi a opção que foi feita. Então, ao restante das contas do prefeito, eu farei voto favorável, considerando e explicando para a população que houve essa falha grave e que está sendo cobrada agora da população, dos funcionários que estão aflitos, né, da FUST para o convênio nas creches, porque não sabe o que vai ser deles, vai ter convênio, não vai ter convênio, eles vão ter trabalho, eles não terão mais. Então, isso são incongruências da falta de responsabilidade na gestão fiscal, tá? Gestão fiscal é a gestão das contas da cidade, do dinheiro público que é meu, é seu, é de todos nós e poderia ser gasto com mais eficiência, trazendo ainda melhorias maiores para a cidade de Taubaté, porque a gente tem dinheiro e a gente tem potencial para ser modelo no mundo. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Digão.